Histórias sobrenaturais na cabeça de uma criança. Muito bom que se eu postar isso aqui no YouTube, o povo vai ver aqui as mortes. No vídeo anterior da Wolf desse aqui. A diferença. Tudo no mesmo boss. Ai, velho, bora lá. Espero que esteja saindo som. Não tô transmitindo pra vocês, né, velho? Eu pensei a mesma coisa, olha. Tamo conectado, Imp. Bora. Já aconteceu alguma coisa de Tá saindo, tá saindo. Tá saindo? Pode sair. medo com vocês? Experiência de assombração ou loucura da minha cabeça? O vídeo de hoje é pra contar algumas histórias de coisas sobrenaturais que aconteceram comigo quando eu era criança. Teve uma época da minha vida que eu ficava bastante tempo sozinha em casa. Isso porque a minha mãe trabalhava de manhã e depois ela fazia faculdade à noite. No período ali da tarde eu não me importava muito, porque eu... Nossa, essa rotina deve ser horrível, né? Eu faço faculdade de manhã, então... Ah, eu tenho que agir estágio, mano. E depois ela fazia faculdade à noite. Bora, No período ali da tarde eu não me Pô, eu tô tentando, não vou mentir que eu tô tentando arranjar estágio, tá ligado? Aí vai ser de manhã, faculdade, de tarde estágio, de noite live, coisa boa. importava muito, porque eu passava na escola ou passava brincando. Podia ser Quando pior. começava a escurecer, me dava um pouco de medo. Porque a minha mãe chegava quase meia-noite em casa. O que significa que qualquer barulhinho, qualquer estralada de móvel, eu já achava que era um espírito vindo me matar. Ciência da computação. Tamo tentando, né? Tamo tentando. Qualquer barulhinho, qualquer estralada de móvel, eu já achava que era um espírito vindo me matar. Ou Pior que eu não vou mentir. Eu já me assustei muito com a geladeira estralando, velho. Nossa, sabe que trum que a geladeira faz, pô? Não, pô, mas... Pô, imagina de noite, do nada, mó somzão. É o que você fala, Imp? Vixe. Minha geladeira fantasma foi um barulho fininho. Meu amigo, parece um grito. Então, pô, a geladeira é feita pra assustar, pô. Meu casinha dessa eu não consegui, muito difícil arrumar estágio inteiro atualmente, com certeza. Nossa, que tu saiba meio mundo pra conseguir o estágio. Eu acho que não é estágio obrigatório. Mano, eu acumulei 25 mil pontos naquele boss no Bongocat. o pior, Dá um pra dos meus acumular brinquedos. ponto Eu no sempre boss? É que eu fico apertando os botões, né? Deixa eu botar aqui, concentrar na história. Eu já achava Qualquer botão conta? Aham. Acho que tu tá bom demais. era um espírito vindo me matar. Ou pior, um dos meus brinquedos. Eu sempre tive muito medo de brinquedo assassino, boneca que se move sozinha, então eu sempre ficava de olho nele. Sei lá, mano, vai que essa porra se mexe mesmo, eu tinha que ficar de olho, né? Mas sendo bem Mano, te falar que eu nunca tive medo de boneco. Na minha cabeça é só chutar. Resolvido o problema. então eu sempre ficava de olho nele. Sei lá, mano, vai que essa porra se mexe mesmo, eu tinha que ficar de olho, né? Mas sendo bem sincera, não tinha muitos brinquedos que eu tivesse de fato medo, porque a grande maioria das minhas bonecas eram Barbies. Mas tinha uma exceção. Eu tinha um Bob Esponja de pelúcia gigante, que eu ganhei de algum parente distante. E ele era feio. Meu Deus, aquele bichinho até os olhos torto. Mano, eu não sei dizer porquê, mas eu não gostava daquele brinquedo. Eu sentia um negócio ruim toda vez que eu olhava pra ele. Minha mãe sempre deixava ele na sala, porque ele era muito grande. Então, Mano, é do tamanho de uma pessoa isso aí, velho. todo dia, quando eu voltava da escola, eu dava de cara com aquele negócio feio, pegava ele e jogava ele no quarto da minha mãe. Aliás, uma informação, eu assistia muito aqueles vídeos de mensagens subliminares demoníacas dos Unbluff é foda. desenhos. Então, muito provavelmente eu Ambuplay. tinha assistido um do Bob Esponja, o que fazia com que eu tivesse mais medo ainda desse boneco do cão. Como eu sempre fazia isso, um dia minha mãe perguntou por que eu ficava jogando Bob Esponja no quarto dela e mandou eu parar. Daí, depois da escola, quando eu entrei em casa, eu dei de cara com o Bob Esponja, pensei comigo mesma, se eu colocasse ele lá dentro do quarto da minha mãe, ela ia me encher o saco. Então eu deixei pra lá e fui esquentar minha comida. Justo. E assim que eu voltei, eu juro,
Muito provavelmente é loucura da minha cabeça, mas o Bob Esponja tava em outra posição. Eu fiquei gelada, me tremi toda, fiquei tipo petrificada assim por uns 5 segundos. Mas vocês acham que eu ia deixar aquele bicho me matar? Porra nenhuma, eu fui pra cima dele. Peguei os braços, as pernas do Bob Esponja, amarrei ele e taquei ele dentro do banheiro, tranquilo. Aí eu falei, pô, boneco assassino se resolve na porrada. Acabou, acabou. Não tem outra. Fechei a porta e fiquei esperando minha mãe, atentíssima a qualquer movimento. Pensando agora de uma forma lógica, a minha mãe, ela tinha um gato. Pode ser que ele tenha, né, arranhado o Bob Esponja. Ah, o gatinho que a gente viu no último vídeo? Provavelmente, né? Derrubado ele, fazendo ele mudar de posição. Mas, de qualquer forma, eu tinha medo daquele gato também, ele ficava me encarando. Enfim, quando a minha mãe chegou, eu tava lá, a postos, na frente da porta. Expliquei pra ela o que tinha acontecido. Obviamente, ela riu da minha cara, mas como eu tava muito assustada, ela teve que pensar em uma forma de me acalmar. Aí pronto, ela pegou uma tesoura, uma linha e desmembrou o Bob Esponja. E ainda... Meu Deus! Eu ficaria com muito mais medo. aí que eles se levantam pra se vingar mesmo. Se mexer assim é pior. ela teve a coragem de falar, pronto, filha, tá resolvido. Pô, da hora, agora se o Bob Esponja vir atrás de mim, vai dar tempo de eu correr, né? Que o bicho vai ter que ir se arrastando. Bob Esponja virou uma almofada. Se vocês me perguntarem que fim que teve esse Bob Esponja, eu não vou saber responder, porque um dia aleatório eu acordei e ele simplesmente sumiu. Ou ele foi pro lixo, ou ele tá planejando a vingança dele. A próxima história, Algum dia, se acontecer algum caso de assassinato com um Bob Esponja, eu já sei quem foi. A vítima, no Se a moça caso. desaparecer, a gente já sabe o que aconteceu. Também. Um pouco depois da primeira. Mesmo sem o Bob Esponja, eu ainda tinha medo de ficar sozinha à noite. Principalmente se eu ouvisse algum barulho estranho, tipo estralo de móveis ou barulho Isso aí é o X. Tome. de geladeira. Então, já era um dia que eu estava tensa e imaginando várias coisas por causa do barulho. A minha cozinha, ela era o único cômodo onde a janela ela não tinha uma cortina. E eu lembro que eu passei rápido assim de relance e eu vi um japonês com a cara grudada na minha janela. Meu Na hora Deus. assim, a minha alma saiu do corpo por um momento. Depois eu olhei assim de novo e obviamente não tinha nada, mas na minha cabeça eu tinha visto alguma coisa, mano. E o pior é que eu morava no 11º andar. Então, não era uma pessoa. Se eu vi alguma coisa, não era uma pessoa. Ai, É toda imaginação. Pense nisso. Pense assim que é melhor. Moff, mas como que você sabe que era um japonês? Cara, assim, pelo que eu me lembre, tá? A coisa que eu vi ali na janela era muito parecido com aquele menino, aquele ator que fez aquele filme O Grito, tinha o rosto todo branco. Então, foi mais ou menos isso que eu enxerguei. Muito provavelmente porque eu era traumatizada com esse filme quando eu era criança. Enfim, ainda tremendo, né, com os cambitinhos tremendo, eu decidi que eu ia meter o pé de casa. O Bob Esponja, eu fui pra cima, mas o japonês eu arreguei. Eu abri a porta de casa e dane-se. Exato. Brinquedo de pelúcia, boneco, chute, soco. Qualquer outra coisa, corre. Abandona. Isso aí é selo de MKT de qualidade. E dane-se você também. Cara, eu tinha um pouco de dó da minha mãe, porque ela chegava da faculdade cansada e ela ainda tinha que me arrastar pra dentro de casa de novo, porque eu não queria mais entrar lá não. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se vocês têm algumas histórias semelhantes de coisas sobrenaturais que vocês viveram. E eu também quero aproveitar pra agradecer, porque atualmente, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com 4.000 inscritos, o que foi uma surpresa pra mim, gente. Muito obrigada Calma pelos lá. comentários Tá com 23 mil. Só crescendo. Vamos pra cima. construtivos, vamos. pelos elogios. O pessoal que foi lá no meu Instagram mandar mensagem também achei muito fofo. Enfim, é isso. Até semana que vem e é nóis. É isso, mano. Ela é muito boa, velho. Eu adoro o canal dela. É uns vídeos curtinhos, mas é muito... Entrete muito. Entrete? Tá certo? Um Não dos sei. melhores achados dos últimos tempos que eu tive. Com certeza, velho. Além que os desenhos dela são muito bons. Já era um A edição, perfeita. assim de A edição, o personagem, as piadas. Ela tem um ótimo senso de humor, mano. Eu adoro ela. Coisa boa.